Voando uma surpresa aqui hoje para vocês. Eu sou o professor Armando Pérez, a gente já se viu, né? Sou o professor Armando Pérez e aí estou hoje aqui para dar essa aula de geografia, né? Nessa última semaninha que a gente está tendo aí de atividades, né? Vocês vão entrar no merecido recesso, os professores e professoras também. Então, vamos aqui fechar essa semana já também com um assunto que vai ficar para a gente continuar trabalhando, tá? Um assunto bem tranquilo. O tema da aula é Organização do Espaço Mundial. Então, vocês já vinham estudando aí com o professor Geórgio, já estudaram, aproveitar para mandar um abraço para o professor Geórgio, né? Já vieram estudando com eles algumas questões básicas da geografia, fundamentais da geografia, né? E a gente vai começar a olhar isso, tá? Só que na superfície do planeta Terra, já percebendo as consequências das ações humanas da organização social. Comigo também hoje aqui eu tenho Bruno fazendo aí a interpretação para as libras, né? Deixando nossa aula bem mais acessível. E no chat aqui, a primeira vez que eu estou participando com ela de uma aula ao vivo, né? A professora Cláudia. Dá o teu bom dia aí, Cláudia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tá? Vocês já são meus alunos de ciências, né? Mas estou aqui hoje na parceria com o nosso professor Armando de Geografia. Então, vamos aqui continuar a nossa aula. Bom, vamos embora. A professora Cláudia já dá o recadinho dela. Então, ó, presta atenção. Como o tema é Organização do Espaço Mundial, a gente tem que refletir. Como é que se organiza o espaço mundial? Então, se for para pensar assim, a gente já tem duas linhas dessa organização, que é a organização natural, né, ou seja, dos processos que criaram a Terra como ela é, né, antes, por exemplo, da humanidade, não é? E os processos sociais, ou seja, a intervenção humana, que vai gerar uma lógica, uma organização, que é como a gente entende e lê o mundo. Perfeito? Então, para trazer isso aí, a gente tem que começar aí, né? A gente poderia começar do Big Bang e da protogaláxia e tal, mas vamos começar de uma partezinha mais próxima, que é justamente, né, quando a gente tinha um continente único chamado Pangeia, e um oceano único chamado Pantalassa, né? Dois nomes bonitos aí, facilitar para Bruno. Pantalassa e Pangeia. Beleza? Então, ó, o continente todo unido, né? Ele tinha uma organização. Então a gente tinha um clima diferente no planeta Terra. A gente tinha uma paisagem completamente diferente, não é? Então daqui a pouco, ó, paisagem, o que é paisagem, professor? Daqui a pouco a gente vai ver no detalhe isso aí, tá? No conceito. Então, ó, os continentes, eles tiveram outras organizações. E isso vai implicar diretamente nas paisagens, não é? Isso vai implicar diretamente na vegetação, no clima, que consequentemente vai implicar diretamente na nossa ação, né? Nos efeitos que isso vai ter, né, sobre as sociedades, né? Haja visto aí tudo que se debate sobre as mudanças climáticas, perfeito? Então, ó, esse primeiro GIF aqui é para vocês lembrarem que os continentes eles não tinham essa mesma organização, né? Que eles vão aí através do movimento das placas tectônicas se organizar e, detalhe, ainda atualmente hoje ainda estão em movimento, né? Só que no ritmo geológico, beleza? E aí eu tenho uma pergunta aqui para vocês. Quem aí sabe o nome dos oceanos? Já que a gente tem uma organização dos continentes, a gente tem uma organização dos oceanos, não é? Os oceanos vão estar ali entre um continente e outro. Então, ó, nós temos aqui, né, os oceanos, né, são 5 oceanos, tá? A gente tem o Oceano Atlântico aqui no meio, né, onde banha a costa brasileira, né? Quando você toma banho aí em Boa Viagem, você está tomando banho no Oceano Atlântico. Lá do outro lado, na costa oeste, né? A gente vai ter o Oceano Pacífico, que vai emendar, né? Lembrando que a Terra, né, tem a sua forma geoidal. Então, o Oceano Pacífico ele vai, ó,
emendar do outro lado ali, e é o maior de todos os oceanos, tá? Aqui no meio nós temos o Oceano Índico, por causa da Índia, né, que é essa pontinha que sai aqui, tá? Ele vai jogar aí para vocês verem direitinho no detalhe, beleza? Essa pontinha aí, é só achar o nome Oceano Índico. Lá embaixo o Oceano Antártico e lá em cima, no extremo norte, o Oceano Ártico. Então a gente tem o Ártico e o Antiártico, que é o que está embaixo, né, no polo oposto, né, o antípoda também, belas palavras aí para você aprender. E aí, ó, essa organização, né, depois que os continentes estavam organizados dessa forma, começou, né, passou a existir a presença humana, né? E aí, professora Cláudia, o que é que a gente pode falar sobre a teoria, né, as formas como os humanos pré-históricos evoluíram, né? Porque a gente vai falar aí da caminhada deles pelos continentes. O que é que a senhora traz aí pra gente, para adicionar um pouquinho a ele? Bem, gente, essa evolução, né, dos seres humanos, eles foram realmente evoluindo ao longo do tempo, não é, professor? E a partir do momento que eles foram vivendo, eles foram descobrindo também novas formas de comunicação, novas formas de sobrevivência. E aí eles não pararam no tempo, eles foram também, gente, se adaptando também aos ambientes que eles estavam inseridos. Então, evolução e adaptação, eles caminham juntos. Se não fosse a adaptação, talvez não existisse a evolução, não é? Porque a cada dia eles começam a se adaptar àquele ambiente em que eles estão vivendo e foram evoluindo ao longo do tempo até chegar ao homem atual, não é, professor? Perfeito. E ó, a humanidade, né, a gente observa aqui essa imagem, né, das cavernas pintadas ali com as pinturas rupestres. A humanidade, ela é o único ser vivo que produz cultura, né? Isso vai ser fundamental para a gente entender essa organização, né, do espaço mundial. Por quê? Porque, como a professora Cláudia falou, essa adaptação aos ambientes, né, com uma maior ou menor quantidade de recursos ali ao redor, né, das sociedades, vai fazer com que elas sobrevivam de forma diferente. É só pegar, eu sempre uso o caso do iglu, né? O iglu é um abrigo que a pessoa pensa, mas eu vou fazer um abrigo de gelo. Mas veja a ciência desses povos. Porque o que faz realmente frio lá, assim, fora o ambiente natural, mas é o vento, né? Porque tem pouca vegetação, então o vento ele é muito intenso. E aí o iglu ele vai proteger do vento e vai conservar a temperatura, percebe? Então, de acordo com cada ambiente em que nossos antepassados viveram, né, eles conseguiram criar formas de adaptação, né? E isso é muito importante para entender o que vai vir ao final da aula, que é para entender como as sociedades modificam as paisagens e criam, né, por exemplo, lugares como esse aqui, né, que é a cidade de Machu Picchu, que está localizado no Vale Inca, né, perto da cidade de Águas Calientes, lá no Peru, tá? Que era uma cidade, né, tá perto de Cusco, a capital do Império Inca, né, que há alguns milênios atrás, não é, era uma cidade viva, dinâmica, tá, localizada aí na Cordilheira dos Andes. Então, as técnicas que esses povos desenvolveram para poder criar uma cidade que está em pé até hoje, tem terremoto aí, que só faz deslocar as pedras, né? Eles não tinham cimento, eles não tinham nada. Então eles desenvolveram técnicas, né, para poder conseguir construir esse tipo de cidade, esse tipo de habitação, percebe? Então é exatamente isso que vai trazer para a gente, né, a ideia da organização do espaço mundial. Né? Porque, por exemplo, a Índia, ela tem, já que eu falei da Índia antes, ela tem uma população, né, ela tem a tendência a ser o país mais populoso do mundo. Né? Porque a Ásia tem 2 T's. Então tudo isso tem a ver com a forma como eles se organizaram, não só espacialmente, materialmente, mas também culturalmente, percebe? Então, devagarzinho, essa aula inicial, a gente vai observando isso de uma forma ampla, para depois chegar e estudar o detalhe. Né? Observa aqui, a gente falou, né, da dispersão da humanidade no mundo, tá? Então, obviamente, isso durou vários e vários séculos, né, milênios em alguma medida, né, a humanidade ela vai nascer
há 200 mil anos atrás, ele vai começar a dispersão na África e vai chegar aqui na América, né, segundo essa teoria, né, cada cor dessa é uma teoria diferente que se tem, tá? Então são três as mais válidas, digamos assim. Mas segundo a teoria aqui do Estreito de Bering, né, que é essa área aqui que vai passar da Ásia para as Américas, os antepassados chegaram aqui na América há cerca de 12 mil anos atrás, né, e saíram há 200 mil anos atrás. Então veja quanto tempo, né, durou para esses povos ocuparem todo o planeta, né, toda a superfície emersa do planeta, percebe? E um detalhe importante é que à medida que eles vão avançando, eles também vão avançando em técnicas, né? Vão aprendendo novos instrumentos, tá? E tudo isso, pessoal, tem a ver justamente com essa organização do espaço. Porque diferentes povos vão ocupar, vão criar diferentes simbologia, que é o que a cultura traz, né? Você olhar para uma determinada árvore, né? Que para alguns povos pode ser simplesmente uma árvore, para outros pode significar um símbolo da sua origem, da sua ancestralidade, não é? Como, por exemplo, é o baobá, percebe? Então, vejam, essas simbologias são criadas justamente pela vivência desses povos e como isso é passado para gerações futuras, né? Como isso persiste ainda. Então, essa é a grande questão que a gente vai ver, né? Será que persiste ainda? Será que persiste de forma igual? Então, já deixando esses questionamentos para vocês, beleza? E aqui eu trouxe só, né, imagens que vão mostrar essa diversidade que a gente tem. Então, ali na esquerda eu tenho, né, uma cidade asiática, tá? Uma cidade asiática, não vou arriscar dizer qual. No meio eu tenho aí os Estados Unidos, né, com arranha-céus. Aí eu tenho um ambiente rural, né, utilizando aí uma técnica, utilizando o trator, né, aparentemente parece ser uma área de pequena produção. E aqui no canto direito da imagem eu tenho as casas aí no estilo do Japão medieval, né? Então, esse estilo clássico. Então, veja, é justamente esse é o centro, né? Essa é a parte principal que a gente vai estudar aqui, que é justamente como isso foi criado, né? Por que essas diferenças existem e qual a consequência disso, por exemplo, para o uso do espaço, né? Para o uso dos recursos naturais. Percebe? Então, uma sociedade que tem uma abundância de água que a gente tem aqui no Brasil, né, se desenvolveu, da sua agricultura se desenvolve de forma diferente de Israel, por exemplo, que é no meio do deserto e ainda assim consegue produzir no meio do deserto. Né? Então, eles tiveram que desenvolver uma técnica, né, para suprir essa necessidade de recursos. E aí a gente já pensa, os países que estão ali, ó, na faixa central, na faixa tropical, que vão receber mais sol, vão ter uma maior biodiversidade. Mas quer dizer que as culturas, quer dizer que os recursos são inferiores, são menos pobres? Nada disso. Percebe? Então, isso é muito interessante, né? E traz a ideia para a gente de como perceber essas mudanças na paisagem, né? Então, ó, e aí, por causa disso, eu trago o conceito de paisagens para vocês, né? Só relembrando, eu tenho certeza que vocês já estão ligadinhos e ligadinhas nisso. Então, é um conceito fundamental para a geografia, tá? E tem a ver com o quê? Com a percepção. Então, quando a gente olha uma imagem, não só quando olha, né? Mas quando a gente olha a imagem, a gente percebe ela. E aí, quando a gente escuta um som, por exemplo, né? Se eu transportar você aí vendado ou vendada e colocar na frente de uma praia, você vai conseguir perceber que está na frente de uma praia através de quê? Você vai sentir o cheiro ali da salinidade marítima, você vai sentir, se estiver descalço, né, a areia sob seus pés, vai sentir o vento, a brisa. Então isso também é uma forma de perceber a paisagem. Tá? Então, a paisagem ela vai guardar nela, quando a gente tem uma paisagem alterada, uma paisagem cultural, ela vai guardar nela, tá, características dos povos que já passaram naquele lugar. Então, quando a gente vai no Recife Antigo, por que é importante preservar? Né? Porque nós que estamos vivendo no tempo atual,
podemos contemplar ali, desfrutar da história ali do Recife Antigo. Agora, imagina se derruba tudo aquilo ali, bota aqueles prédios residencial e passa asfalto e acabou-se tudo. Não é? Vai ser importante? Vai, mas daqui a 30 anos as pessoas não vão mais se lembrar como era antigamente. Né? Daqui a 50, daqui a 100, né? Isso aí vai ser só fotografia, como muita coisa já é só fotografia. Percebe? Então, é muito importante entender como esses elementos espaciais eles vão coexistir. Né? Porque esses tempos eles coexistem. Ok? Então, beleza, acumulação de culturas. Né? E a paisagem ela é transformada através de quê? Não é? A paisagem é transformada através de quê? Ela é transformada através do trabalho humano, né? Do uso, né? da engenhosidade humana. Né? Então, quando a gente falou lá atrás, a professora Cláudia falou aqui de adaptação, né? Da acumulação dessas adaptações que vão gerando técnicas, que vão gerando ferramentas, né? Que permitem a gente, por exemplo, sair do nosso planeta hoje e pensar em habitar outro planeta, percebe? Então, para os antepassados, habitar outro planeta era simplesmente sair do continente para outro. Era outro planeta. Conseguem compreender? Então, a gente consegue modificar a paisagem, extrair recursos dessa paisagem, transformá-la através do trabalho. E aí o trabalho ele vai ser a ação humana na natureza. O trabalho ele não é necessariamente emprego. Tá? A gente convencionou isso porque a economia ela cooptou, né? A economia capitalista ela vai cooptar essa ideia de trabalho, né? Na sociedade capitalista. Então você ou é dono do meio de produção, ou seja, você tem dinheiro e aí paga para as pessoas trabalharem para você e produzirem. Mas o objetivo do trabalho não é ganhar dinheiro. O objetivo do trabalho é desenvolver elementos para a sociedade. Só que isso já vem sendo deturpado há muito tempo, mas precisa ser dito, ok? E aí, ó, eu trouxe aqui para a gente analisar essa imagem bem interessante. Todo mundo conhece aí a esfinge, né? Que tem o desafio da esfinge, né? Que é decifra-me ou devoro-te, né? Tem essa frase aí que é passada. Então a gente está vendo aqui, né? Uma alteração da paisagem. Professora Cláudia, oi. Você acha que essa alteração aí, ela é uma alteração severa ou era uma alteração suave na paisagem? Eu acho que é suave aí. É suave? Eu acho. Perfeito, é suave. Por quê? Porque a gente vê que ela, apesar de ser uma estátua, né, e de ter um tamanho considerável, ela está usando os recursos que tem ali ao redor, né? Então não tem nada muito artificial aí. Percebe? É uma escultura. Você vai esculpir algo natural que está aí, não é? Vamos seguir aqui, ó. Aqui eu já tenho, ó, isso é uma reconstituição de como era, né, supostamente a esfinge antes, né? Essa esfinge faz parte aí do complexo de pirâmides de Gizé, né, lá no Egito. Então observa, lá atrás eles tinham uma simbologia, né, para essa esfinge aí. Segundo estudos, essa esfinge era o deus que guardava o submundo para os egípcios, né? Então tem toda essa simbologia, né, da ressurreição, por isso a mumificação e por aí vai. Continuando, ó, aqui eu já tenho, né, uma fotografia que foi tirada há quase um século atrás, acho que já faz mais de um século, tá? Por isso Creative Commons aí. E tem aí a família real brasileira que gostava de viajar por aí, porque não trabalhava, né? Então, o que eles poderiam fazer é usar o dinheiro e o prestígio deles para viajar. Então, e aí você tem já uma fotografia, ou seja, você está pegando essa paisagem, só que ela é diferente daquele processo ali que a gente viu, né? Diferente da primeira imagem. E aí eu tenho essa foto aqui, eu acho muito massa, né? Porque é como é no real, né? Você observa aí atrás, você tem toda uma cidade aí, não é? Então, é disso que a gente está falando, né? A gente tem diferentes formas de perceber essa paisagem. Então, e aí, essa alteração, ela é severa da paisagem? Então, observando o ângulo, né, a gente vê que está aqui as pirâmides, né, a esfinge ela está nesse complexo aqui, e obviamente é uma área que está tombada, mas veja a proximidade da cidade.
né? Então as pessoas estão aí no seu dia a dia e estão observando essas pirâmides ali, é uma coisa comum, porque para eles faz parte aquilo ali, né? E as pessoas viajam o mundo inteiro para visitar esse lugar. Então é muito interessante analisar esse acúmulo de tempo que a paisagem tem, né? E como a mudança de ângulo faz a gente perceber as coisas de forma diferente. E aí, ó, vou dar aqui uma aceleradinha para dentro da gente ver tudo. Então, existem 3 formas, né, da evolução da técnica, né? E a gente vai chamar de meio. Então, a gente tem o meio natural, o meio técnico e o meio técnico científico informacional. Esse último é uma coisa só, tá? Então, o meio natural é lá aquela primeira imagem, né? E essa daqui também representa muito bem o meio natural, que é o quê? Você vai ter a humanidade alterando pouco a paisagem, dependendo muito da natureza e dos recursos naturais para alterar a paisagem. Então, eu tenho aí um arado, né? Puxado, atração animal. E aí você veja, essa imagem é de 700 anos atrás? Não é. Mas 700 anos atrás já existia o arado. Então esse é o grande truque da coisa, né? Por mais que a gente tenha uma evolução aí de conseguir sair do planeta, ao mesmo tempo coexistem técnicas que são utilizadas aqui há mais de 2000 anos. Então, fala-se de tecnologia, de acesso à informação, mas tem povos que ainda são isolados, percebe? Então, existe uma tentativa de homogeneização, mas ainda há muito de não vou conseguir falar isso. Existe muita heterogeneidade ainda no mundo, tá? Então, continuando, o primeiro é o meio natural, ou seja, lá do período em que os egípcios construíram aquela primeira esfinge. Depois a gente tem o meio técnico, que passou a existir no ápice, teve seu ápice na primeira Revolução Industrial, quando construíram a máquina a vapor e começaram a se utilizar técnicas mais sofisticadas para alterar a paisagem. Então, por exemplo, a fotografia tirada ali na esfinge com a família real, por quê? Porque aquela fotografia ela foi tirada através de uma técnica, né, de guardar, né, de fotografia, desenhar com a luz, né, fotografia. Foto é luz, né? Então, precisou de uma técnica para tirar aquela fotografia, percebe? Então, já foi um período diferente. Então, as pessoas viajavam de navio e de trem para chegar naquele lugar. Então, já existia recursos técnicos. Aí, um exemplo clássico desses recursos técnicos é justamente o transporte, né? O transporte de grandes quantidades, aí, como a gente vê uma locomotiva. Essa locomotiva ela vai ser movida, né, através da propulsão do seu motor, que tem como base aí a máquina a vapor. Né? A máquina a vapor, o motor, né, a combustão, a máquina a vapor, que foi um sucesso aí na primeira Revolução Industrial. E aí a lógica industrial, é muita informação, mas como eu disse, é uma aula inicial, a gente está trazendo aí os conceitos, depois a gente vai destrinchar um pouco mais, tá? Então, a Revolução Industrial ela vai criar essa lógica de consumo de recursos. Por quê? Porque a indústria ela traz aquela ideia de que eu não preciso não preciso vender todos os produtos que eu produzo, não diretamente. Então, a gente pensa nessas grandes marcas de calçado, né? Quando eles produzem lá não sei quantos milhões de sapatos por dia, ele não sabe que o sapato vai ser vendido para Armando. Né? Ele vai vender a alguém que vai revender aquele sapato, percebe? Então essa é a lógica industrial, né? Uma lógica de consumo a nível mundial. Então a grande beleza da coisa é justamente, porque enquanto existem pessoas que estão aí comprando um sapato da moda de 6 em 6 meses, tem pessoas que nunca usaram um sapato, percebe? Então essa diversidade ela ainda existe. Apesar da gente estar vivendo no meio técnico, científico, informacional, que é o período que a gente vive agora, assim, um período mais moderno, onde a gente tem uma artificialização muito forte da paisagem, como a gente viu anteriormente ali naquela foto do Egito, né? A gente viu que a cidade do Cairo está muito próximo já das pirâmides. Então, esse meio técnico, científico, informacional, ele é resultado
né, da globalização, por exemplo, da informática, da indústria química, né, que transforma elementos naturais em novos produtos, tá? Então, é resultado disso aí, né, da engenharia genética, dos transgênicos, tá? Então, é resultado disso aí. Começa na década de 70. E aí, para finalizar, eu trouxe Dubai. Presta atenção. Isso é um vídeo real, tá? Não é uma animação, não. Beleza, volta pra cá. Então, pessoal, ó, é exatamente isso. Perceberam ali? Então, tem várias coisas nesse vídeo que traduzem o meio técnico, científico e informacional. Desde a capacidade de filmar isso, né, num time-lapse ali, diário, até essa cidade ter sido construída dessa forma em 20 anos. Percebe? Então, veja, isso é só o comecinho, a gente está aí na escala local, observando alguns lugares específicos para perceber os conceitos. Eu vou passar para a professora Cláudia para ela se despedir de vocês, já agradecendo a presença dela aqui hoje. Valeu, Cláudia. Obrigada, professor Armando. E essa aula maravilhosa aqui, estou encantada, professor, com sua aula de aprendizagem aí, uma troca de experiência. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, valeu, Cláudia. Tchau, tchau. Então, minha gente, eu aguardo vocês aqui no futuro. O futuro está aí para vir. Valeu, Bruno. Valeu, pessoal da técnica. Um abraço e tchau, tchau.